Tá conectando. E aí, E aí, tudo bem? tudo jóia? Tudo ótimo. Hoje é a primeira live da sua vida. Exatamente. É um marco histórico na sua vida, então, hein? Nossa, tô até suando aqui. Bacana, bacana. Bom, galera, são aí no Brasil quase 8 horas, né? Vamos esperar mais 2 minutinhos para a gente começar na hora certa. E aí, Amanda, como é que foi o domingo? Ai, tudo bem. Aqui, presa em casa, né? Se alimentando direito, fazendo dieta? Alimentando. A dieta tá sendo forçada, porque eu fui no supermercado, não tinha sorvete, não tinha leite condensado, não tinha nada. Ué, mas para que precisa de sorvete e leite condensado? Fala, Juninho. Fala, galera. Vamos entrando aí, vamos entrando aí. Para que precisa de leite condensado? Fala para mim. O Guto que diga. Pra comer com leite com chocolate ou morango. Você sempre culpa ele, né? Na hora de comprar o pão francês, é sempre culpa dele também, né? Mas lógico, companheiro é companheiro. É, galera, vamos entrando aí, deixa eu ver mais quem tá chegando aí. Celso, fala Celso. Aparece na sua tela também, Amanda? A As galera. pessoas que estão entrando, sim. A Ok, Tamara, a Bel entrou também. bacana. Fala Christian, meu brother Christian, Thiago. Fala, galera, vamos entrando aí. Daqui a 1 minuto a gente começa em ponto, vamos ser pontuais. Hoje eu tive um domingo bom. Trabalhei um pouquinho, fui na academia, acertar algumas coisas lá com o Gesias. Hum, Trabalhei no computador um pouquinho de manhã. Dei aquela jogada de videogame básica, só para relaxar a mente. básica, né? Não pode perder. Fiz um trabalho na cozinha, arrumando, lavando Mas se prato, mas tudo exercitando. isso porque eu quis. Tudo isso porque eu quis. Eu Entendeu? imagino. E aí, Amanda, olha só, 7 horas, tá? Vamos começar esse bate-papo aí de hoje. Para a galera que eu anunciei, fala Pedro, Eugênio, Caio, fala Thiago. Bom, Amanda, essa live, obviamente você sabe que ela fica durante 24 horas, né, disponível aí para a galera assistir. Então, nesse início, para a galera que me segue, que não te conhece ainda, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse, né, muitos ainda talvez não sabem onde você mora, da onde você é do Brasil, enfim, que você se apresentasse um pouquinho para a galera te conhecer. Fala, Léo, vou dando um alô aí, tá? Vou dando um alô para todo mundo que for chegando aí. Então, para a galera te conhecer e depois a gente fazer um bate-papo diretamente naquilo que a gente se propôs. Eu vou te fazer algumas perguntas, algumas pessoas me mandaram perguntas sobre você, sobre sua profissão. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para a galera que não te conhece ainda e a galera que vai te assistir mais tarde aí quando ficar durante essas 24 horas. Boa. Bom, eu comecei minha carreira cedo como modelo. Eu tinha 13 anos e acabei saindo do Brasil, fui para a Europa, fiquei 3 anos na Europa trabalhando como modelo. E com 18 anos eu fui para Nova York. E lá eu fiquei 16 anos em Nova York, trabalhando como modelo. Nos últimos. Nossa, o tempo passa rápido. 7 anos, em 2013, eu comecei a fazer uma mudança de carreira. Então, eu trabalhei para o UFC por 3 anos, né? Eu me formei em jornalismo em Nova York. E aí comecei a trabalhar para o UFC, eu era correspondente internacional do UFC Brasil nos Estados Unidos. Então eu cobria todos os eventos que tinham brasileiros no México, Canadá e Estados Unidos. E eu fazia parte toda antes da luta, que era cobria o dia do treino, a pesagem, o dia da luta, depois da luta, conversava com os atletas e também fazia conteúdo, vídeos de quem que era esse atleta ou o que, que ele iria fazer para a luta. Eu comecei eu comecei a treinar. Primeiro eu comecei a treinar boxing no Brasil ainda, quando eu morava no Brasil. Eu vou falar um pouquinho de como foi que eu peguei mais essa parte de jornalismo para o esporte, né? Porque Uhum. foi uma área é uma área que eu conhecia muito, né? Então eu comecei o boxe no Brasil. Quando eu fui para os Estados Unidos,
Eu cheguei em Nova York, eu comecei a fazer capoeira. E aí eu conheci o pessoal do Gracie lá em Nova York, comecei a treinar jiu-jitsu, treinei um pouquinho de Muay Thai também, mas foi pouco. E eu comecei a conhecer todos os lutadores e ficar muito e me familiarizar com esse ambiente. E aí teve essa oportunidade do UFC, quando eu comecei a trabalhar com eles, e eles precisavam de uma correspondente que morasse nos Estados Unidos para fazer essa ponte. Depois eu saí do UFC em 2017 e comecei a trabalhar para a Amazon Prime na parte mais de fashion, cobrir, já que né, eu sou modelo há tantos anos, cobri essa parte também, fazendo o New York Fashion Week por 5 coleções. Mas realmente eu percebi que a minha paixão estava no esporte. E o ano passado eu voltei para a área de esporte, sempre fazia uma coisa ali ou outra de freelance para MMA Premium, que é aí no Brasil, e para MMA Junkie, que é aqui nos Estados Unidos, da US Today. E aí no começo do ano passado eu falei, não, quero fazer só mais essa parte de esporte, comecei a trabalhar para o DAZN. O DAZN, para quem não conhece ainda, porque começou no Brasil o ano passado, é a maior live stream de esportes do mundo, né? Então, eles já estão em 9 países. Agora, eles vão começar a passar, sabe-se lá quando, né? Todas as lutas de boxe no mundo inteiro. Uau! Então, vai ser bem legal. Assim, é um projeto muito legal. Eles começaram nos Estados Unidos já tem 3 anos. E eu trabalho para o DAZN Brasil, também como correspondente e repórter. E acho que em português seria produtora no escritório fazendo as pautas, que aí não é só de MMA, também faço algumas pautas de futebol, o que tiver que fazer lá. Bacana. Agora, voltando um pouquinho, como alguns anos atrás, como você falou, você começou como modelo aos 13 anos. Como é que foi essa descoberta? Como é que foi esse início? Alguém da sua família te levou, achou que você tinha talento, que você tinha perfil? E aí, como que foi esse início? Bom, na verdade, eu nunca tive vontade de ser modelo, mas eu era muito bullying na escola. Então, né, eu era aquela criança magrinha, feia, que tinha 1 milhão de apelidos, magricela, magrela, bicicleta, vários, Bicicleta. que hoje, meu, se você me xingar disso, eu vou dar risada e eu acho o máximo, porque o nosso conceito muda demais, né? Então, Aham. uma das minhas amigas da escola, por ver que eu estava sendo tão bullying, me inscreveu num concurso da Elite. Foi sua amiga que escreveu, que te escreveu? Foi uma amiga minha com permissão da minha mãe. Falou, tá bom. E elas nem me contaram para já não criar nenhuma expectativa da minha parte e tal. E me inscreveram nesse concurso e eu fui chamada para o concurso, para participar da seleção. Enfim, se eu não me engano, acho que foram 35 mil meninas inscritas. Uau! E eu fui 7 seleções. E eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E no final eles me escolheram para passar. Eles escolheram 30 meninas no Brasil inteiro para passar uma semana num hotel em São Paulo para fazer a seleção das 10 primeiras que iam ganhar um contrato com a Elite na época por 2 anos. E eu fiquei em Elite quinto é uma lugar. agência de modelo, né? Elite é uma agência de modelo, sim. É. E aí fiquei em quinto lugar e peguei um contrato de 2 anos e isso foi só o começo. Que bacana. Isso aí foi quando você tinha ainda 13 anos, Foi 14? quando eu tinha 13, aí a minha primeira viagem eu fui para o Japão, fiquei 3 meses lá quando eu tinha 15, e aí fui para a Europa com 16, e aí, putz, foi. Bacana. E você disse também que não tem muito tempo que você começou a entrar, na verdade, você se formou em jornalismo, né? Você falou que se formou em jornalismo, mas quando que você surgiu essa oportunidade na sua vida de trabalhar com o UFC, sendo correspondente internacional do UFC? Foi durante o seu período que você fazia jornalismo ou foi depois? Como é que foi esse início? Eu acho, eu não sou, acho que assim, várias amigas minhas que também são modelos sempre teve essa uma pergunta, uma indecisão que a gente tem, porque a gente sabe que a carreira de modelo é curta e que de uma hora ou outra a gente vai precisar fazer uma transição. E eu comecei a procurar o que eu gostava de fazer. E eu comecei até com digital marketing, isso lá em, sei lá, 2011, 2010. Eu comecei a estudar porque eu achei que eu tinha que entrar de alguma maneira. E como eu comecei a ficar mais conectada em tudo que estava acontecendo
online e tal, eu fui indo, foi assim, foi muito natural. Eu fui indo para essa área e no meio do caminho eu fiz uma participação num filme dos Transformers, que foi o segundo. Ué, E foi a minha você fez primeira participação. participação no filme dos Transformers? Foi. Que massa, não sabia disso não. Eu não conto muito para ninguém, porque você praticamente precisa dar pause para me ver. Mas foi uma experiência super legal. Eu conheci todo mundo, o Ó, eu Michael quero Bay, os ver, vamos atores. disponibilizar essa cena para a galera depois. Putz, Me fiquei manda, lá. eu vou postar no meu Instagram e vou te marcar para a galera tomar conhecimento dessa cena. Pois é, não, foi uma experiência muito legal. E eu fiquei 3 dias gravando com todo mundo e foi quando eu comecei a estudar para ser atriz. E eu fiz uns cursos, mas falei, putz, na verdade me impressionou o tanto que não, a palavra não é difícil, mas o tão dedicado que você precisa ser. E eu descobri que eu gostava muito que eu me dei muito bem na frente da câmera em vídeo, não em foto, não só em foto, mas que eu gostaria de mostrar a minha personalidade. E foi por aí que eu falei, putz, eu não quero ser atriz, eu quero poder mostrar a minha personalidade em câmera. E fui juntando tudo que eu gostava. Falei, pô, eu gosto muito do meio esportivo, né? Eu Uhum. sempre fui desde criança eu sempre fiz muito esporte. E como eu já estava ali muito conectada com o pessoal de MMA, para mim foi assim, sem pensar, sabe? Eu falei, putz, eu quero trabalhar no UFC. Porque na mesma época eu já tinha vários lutadores do Renzo Gracie, que é onde eu treinava jiu-jitsu, que também já fazia parte do UFC. E E como que eu foi vi essa ali ponte? Como que foi essa ponte? de como eu entrei no UFC. Para você chegar lá e se tornar correspondente internacional do UFC. Bom, na verdade, a Globo estava precisando de alguém para fazer reportagem do tapete vermelho do UFC Brasil. E eu fui conhecer o Lorenzo Fertitta e o Dana White para eles poderem me dar permissão de trabalhar no UFC fazendo a reportagem, entrevistando os atores e celebridades que estariam no evento. E quando eu conheci eles me perguntaram de onde que eu era, né? Aliás, eu sou de São Paulo, nunca falei isso. E, eu falei para eles que eu estava morando em Nova York. E 3 dias depois eles voltaram falando: olha, se você quiser fazer o UFC no Brasil, para gente tudo bem, mas a gente também está precisando de uma correspondente pro UFC Brasil. Então você escolhe o que seria mais oportuno para você, qual é a área que você quer mais. E aí, para mim, foi tipo, putz, eu quero trabalhar com atleta. Que bacana. Eu tenho uma perguntinha aqui para você, Amanda. Na verdade, tem várias, né? A primeira, qual foi a sua primeira arte marcial e como você começou a praticar? Você viu algum amigo te chamou, alguma amiga? Ou você foi praticar devido ao bullying que você disse que sofria na escola? Qual foi a primeira arte marcial e como você chegou nela? Como você começou a praticar? Bom, minha primeira arte marcial eu comecei com o boxe, numa academia lá em Moema. E é engraçado, eu nunca falei muito isso, mas eu tinha já uns 16 anos e o meu namoradinho da época me traiu. E aí eu queria bater na menina. Ô, E eu louco! achei Corta essa que parte, a galera. melhor esporte Corta a seria para eu live, bater corta na a menina. live. Seria o boxe. E aí eu comecei, mas obviamente que isso nunca aconteceu. E eu acho que uma vez que você começa a aprender qualquer tipo de arte marcial, a sua cabeça muda completamente e só tenho a agradecer. E Bacana, a minha cabeça mudou, viu, gente? Eu não bati na menina. bacana. E já emendando esse assunto, quais foram todas as artes marciais que você já teve experiência de fazer até hoje? E Bom, eu já e fiz. de todas essas, qual que você classifica que você mais sentiu dificuldade em aprender? Bom, eu fiz boxe, faço boxe, faço boxe, capoeira, jiu-jitsu, Muay Depois você Thai. Eu fala um acho pouquinho do seu professor de boxe, como que são as aulas, entendeu? Se ele é bom de verdade. é. Eu acho que assim, é engraçado porque eu voltei agora a treinar boxe, né, com você. E para mim
o boxe sempre foi uma coisa muito repetitiva, mas na verdade não. Ele tem, eu fico assim impressionada cada vez que quanto mais eu aprendo, mais detalhe eu percebo que existe no boxe. Eu acho que não tem um que seja, eu acho que de repente a capoeira, por ela ser mais, ter muito mais tipos de movimentos e também por me machucar muito mais, a capoeira eu acho que seria mais difícil devido ao corpo, né? Eu não sou uma pessoa muito flexível, então eu tento fazer alongamento para melhorar, sabe? A capoeira me fez fazer também levantar peso para parar de me machucar tanto. Eu acho que cada uma é muito específica. Eu acho o jiu-jitsu para mim é um xadrez, né? O jiu-jitsu aquela coisa que você apanha, que tem dia que você sai de lá chorando e você fala, putz, não é possível, cara, eu só apanho. Mas no outro dia você vai e consegue dar um armlock maravilhoso em alguém e você fala, nossa, da onde que veio esse isso? dia fica marcado na sua vida. Exato. Então eu acho que cada um é completamente diferente, mas todos têm o respeito, né? Seja pelo mestre de capoeira, seja pelo seu professor, seja por quem você esteja treinando. E eu acho que uma coisa que as lutas marciais fazem é você aprende muito com ego, né? Você, do mesmo jeito que eu já tomei pau de uma menina metade do meu tamanho, muito mais magra do que eu, como eu também já apaguei um menino, sabe? Ou numa hora que você toma um soco ou toma um chute, não deixar o seu ego falar mais alto para você partir para cima por raiva, e sim mais por técnica. Você está muito violento nessa live. Você entrou no box para bater na menina. Agora você confessou que você apagou um menino. Acho melhor a gente Não, mas cortar, galera. treinando isso é normal, né? Eu já tentei fazer sparring com o meu professor de boxe, que eu não consegui nem encostar a luva nele. Ah, é? Tem que treinar mais, fazer sombra, entendeu? Na varanda de casa. Bom, a galera tá entrando aí, Casote, Dieguinho, Lucas. Eu tenho outra pergunta aqui, Amanda. Na verdade, essa aqui, quais delas das artes marciais você achou mais difícil de aprender? Então, foi boxe, jiu-jitsu, capoeira? Foram as que você teve experiência até hoje? Isso, eu fiz um pouco de Muay Thai também, mas não fui muito para frente com Muay Thai. E eu sei o quanto que você adora Muay Thai, mas foi assim para mim um esporte que você tem a vida é feita de escolhas, né? Não dá para fazer tudo. Com certeza, com certeza. Bom, eu tenho outra pergunta aqui também, bem legal. Em seu novo trabalho no DAZN, explica para a galera, na verdade, o que significa a sigla. Eu lembro que você me falou. Então, para a galera que está chegando agora na live, não viu ainda, a Amanda trabalha na DAZN, que é DAZN, é a maior empresa de stream, né, esportiva do mundo na atualidade. O que significa, de onde veio esse nome? Eu lembro que você comentou comigo uma vez, mas eu queria que você explicasse para a galera. Tá, eu acho que também um jeito muito legal de falar o que é o DAZN é tipo um Netflix, só que só para esporte. Né? Até mesmo na Alemanha, todos os esportes hoje é passado só no DAZN. Então, é um lugar onde você vai buscar não só o boxe, mas você vai buscar o futebol, qualquer tipo de esporte está na plataforma. E aí depende de cada direito de cada país, né? Por isso que no Brasil ainda a gente só tem temos futebol, basquete, europeu, bom, enfim. MMA a gente tem o Jungle Fight, Uhum. o boxe, enfim. Mas o DAZN, ele é uma... como eu falo? Em inglês a gente fala que quando o atleta está num momento de exercício, no momento que ele realmente tá lutando ou jogando futebol e você tá na zona, sabe? Você tá naquele momento que é só seu, que você tá focado no esporte que você tá fazendo. E para isso tem um nome que se chama na zona que você está, né? Que você está completamente focado naquilo. Em inglês é the zone. Você está no the zone, né? Como se fosse zona mesmo. E é um jeito deles escreverem diferente para não ser zone. Eles escreveram DAZN.
No Brasil, a gente fala da zone, mas em inglês é the zone. Porque é Bacana. essa zona de foco que o atleta fica na hora que está treinando ou lutando, ou enfim. Para falar exatamente igual você falou em inglês, eu preciso praticar um pouco mais meu inglês, então vou deixar para uma próxima live. Eu tenho uma pergunta aqui do Casotti, ele está perguntando o seguinte: então você considera o jiu-jitsu uma luta mais estratégica? Aonde devemos usar a inteligência? Você conseguiu pegar, entender a pergunta? Eu acho que sim. Sim, eu acho que o jiu-jitsu ele é muita estratégia. Assim, eu obviamente não tenho tanto tempo de jiu-jitsu, pratico entre as indas e vindas, tenho 5 anos aí que eu faço jiu-jitsu, mas eu acho que sim, porque você pode estar numa posição que, putz, se você tiver calma e saber lidar com o peso do seu corpo, com a sua respiração, você consegue manejar e sair daquela posição e até alternar para pegar uma posição boa. Então, não é quanto mais desesperado você estiver no jiu-jitsu, isso é muito ruim para você, né? Então, eu acho que tem uma estratégia, sabe, você tem um jogo de inteligência assim muito grande. E não é só de força, não, eu acho que é emocional também, que o jiu-jitsu traz. Bacana, valeu. Obrigado pela pergunta aí, Casotti, Ponês, meu brother das antigas também. Eu tenho uma outra pergunta também, Amanda, entrando um pouquinho mais especificamente nesse momento que a gente tem vivido, não só nos Estados Unidos, nem, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E com essa crise, né, que tem afetado todo mundo, qual é o cenário que você consegue enxergar? Você que tem experiência como jornalista esportiva, tem vivido bastante no meio dos esportes, o que você tem para falar para os atletas em termos de que eles tenham paciência, que eles busquem também outras formas de conhecimento, que eles estudem mais? Porque, por exemplo, na questão dos lutadores, as lutas vão ser canceladas, estão sendo canceladas. Muitos dos lutadores dependem das lutas para ter aquele salário, aquela fonte de renda. Então, qual a sua visão, de uma maneira geral, do cenário que a gente está dentro dele ultimamente, na realidade, com esse coronavírus? No ambiente Bom, esportivo. eu tenho falado assim, tanto com gente que trabalha no UFC, com o meu chefe do DAZN, assim, a gente ainda não sabe, tá tudo muito incerto, né? Eu acho que hoje o que todo mundo tem falado e a única coisa que a gente pode fazer simplesmente é viver o presente e esperar, porque realmente a gente não tem previsão. Foi se falado que queriam voltar, o pessoal do DAZN queria voltar agora no meio de abril, né? Agora, daqui mais de 15 dias aí, mas não vai acontecer. Então, provavelmente vai ser só para maio mesmo, que vai começar a ter alguma coisa de esporte de volta. E aí já também não sei se vai ser aberto ao público ou se vai ser fechado, como eles fizeram agora na Série A, ali na Itália, antes deles cancelarem tudo. O pessoal do UFC, eu sei que lá em Las Vegas eles estavam querendo voltar para o meio de abril para ainda ter o 249, mas ainda também não é certo. O Então, eu acho. 249 seria do José Aldo, se eu não me engano, José Aldo e o Anthony Pérez. Ai, eu não sei quem que luta nesse ainda, mas eu sei que também. Eu acho que não, eu acho que o Nurmagomedov ia lutar, Ah, é mas o verdade. Putin disse que fechou a fronteira, que ele não ia sair, então está sendo muito difícil. Ainda está muito. Incerto. Está muito incerto, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu sei que tem muitos lutadores que e devem mesmo continuar treinando da maneira que pode, o melhor possível dentro de casa, apesar de eu saber, né, a gente saber que o lutador precisa de um parceiro de treino, precisa de gente para poder treinar, né? Mas eu tenho visto, por exemplo, live do Lioto, do Verdun. O pessoal está tentando ser criativo, treinar dentro de casa com o que pode, mas ainda realmente não tem nada certo. A luta do Canelo estava prevista para o dia 2 de maio
Então vai ser bem próximo, porque geralmente ele sempre luta ali no final de semana do 5 de maio, porque é um final de semana muito importante para os mexicanos, mas ainda também não está certo. Eu sei que ele continua treinando, que eu acompanho ele pelas redes sociais, mas ainda não tem nada confirmado. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui. Eles estão perguntando qual é a faixa do jiu-jitsu, que faixa você se encontra. E galera também que quiser fazer pergunta para Amanda ou para mim, tem uma opção no Instagram aqui que você faz a pergunta e todo mundo, a pergunta aparece bem grande na tela. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, usa essa opção também que está disponível no Instagram. Então, Amanda, qual a sua faixa no jiu-jitsu atualmente? Então, a minha faixa no jiu-jitsu é azul, porque eu não tenho desculpa. Eu não tenho desculpa, mas a minha desculpa é que eu vivo viajando. Ah, entendi. Mas, e aí, como eu também nunca competi, e o meu interesse realmente não é em competir em jiu-jitsu, mas sim aprender a técnica, estou muito feliz da minha faixa azul ainda. Bacana. Você citou, Amanda, sobre o boxe, né? Que você teria luta de boxe também do Canelo agora. E conta pra gente também qual. Você sabe, eu sou um apaixonado pelo boxe, apesar da minha raiz ser o Muay Thai, mas conta pra gente um pouquinho da experiência, inclusive a galera que não te acompanha nas redes sociais, galera, segue a Amanda lá. Conta um pouquinho para sua experiência de como foi fazer a cobertura do Canelo versus Kovalev. Eu queria estar lá também, infelizmente não pude, mas conta pra gente a experiência de ter estado nesse grande evento de boxe a nível mundial, com o maior lutador, um dos maiores de todos os tempos, que é o Canelo. Assim, luta com o Canelo é sempre muito dinâmica, né? Ele atrai um público gigantesco. Geralmente, os finais de semana que ele escolhe para lutar, geralmente ele luta 2 vezes por ano, e uma em maio e aí outra em novembro ou dezembro, né? Então, a do Kovalev foi em novembro. Sempre tem, assim, muito mexicano na rua, muita gente. A arena estava abarrotada de gente, é uma energia. Foi Las Vegas, né? Foi em Las Vegas, Qual as duas arena? lutas. Foi da T-Mobile, a Arena Nova. Então, ali cabe pelo menos 14 mil pessoas. Então, é assim, é uma energia contagiante, sabe? O estilo de música que ele entra, tem banda do estilo de música que ele gosta entre os rounds. Assim, é realmente muito emocionante porque você nunca sabe muito o que esperar da luta dele, né? Entendi, bacana. Alguém fez uma pergunta aqui, ó. O Guto, temos que dar muita atenção para essa pergunta. Qual é a dica que você daria para quem quer começar boxe? Será que é para mim essa pergunta? É para Amanda. Qual a dica que você daria, Amanda, para quem quer começar a treinar boxe? Muito obrigado pela sua participação, Guto. É um prazer ter a sua pergunta aqui na nossa live. Eu acho que não tem segredo, sabe? Às vezes a gente fica enrolando para começar qualquer coisa, mas eu acho que para começar tem que ir e ver o que é, provar, sabe? Experimentar, sentir de verdade. Mas um conselho é que quando você começar, comece com alguém que você realmente saiba que tem uma técnica para te ensinar, porque eu acho que hoje em dia também a gente vê muita gente que, assim, depende também do que você quer aprender, né? Eu sou um pouco contra o cardio box, mas que muita gente gosta e ok, sabe? Mas se você realmente quer aprender, eu acho que a dica fica: aprenda com alguém que sabe. E quem você indicaria, Amanda? Não, gente, ó, sério, o Daniel tem me ajudado muito para arrumar o meu box. Ele está sendo super paciente. A gente treina pelo menos uma vez por semana ao vivo, porque a gente mora um pouco longe. Mas eu tenho agora nessa quarentena aí também treinado um dia sim, um dia não. Eu faço sombra. E agora também comecei a ser comentarista de box É há verdade. pouco tempo. Então, isso foi uma experiência também muito legal, que para mim foi bem assustador, já que eu sempre achei que eu soubesse mais de MMA do que boxe. E realmente, sim, por mais que o MMA você comece em pé, são esportes completamente diferentes, né? Então, a experiência foi super legal.
é muito técnico, mas foi uma delícia fazer, comentar. Comentei 4 lutas. A luta principal foi do Mike Garcia contra o Jesse Vargas no mês passado. E foi assim, foi uma sensação incrível, sabe? De tá ali presente e realmente dando a minha opinião, a minha técnica, que graças a você, Daniel, me ensinou e eu só tive elogios. Foi ótimo. Bacana. Então, a galera que acompanhar a DAZN no Brasil, as lutas de boxe, elas vão estar diretamente sintonizadas aí com você, né, Amanda? Na maior parte das vezes agora, quando os eventos voltarem a acontecer, a galera que está assistindo a live aí, no dia que tiver luta de boxe, possivelmente a Amanda vai estar lá comentando também, não é isso? Exatamente. Bacana. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta aqui, não sei se eu passei todas, eu tenho mais uma pergunta aqui. Como controlar... Fernandão, fala, meu brother. Como controlar o lutador, a adrenalina do lutador para a hora da luta? Bom, eu acredito, deixa eu responder essa, não sei se é para a Amanda, se é para mim, mas na verdade a adrenalina do lutador, obviamente que possui fatores, né, fisiológicos ali e a questão também mental do lutador, ele tem que estar preparado. Isso tudo, na verdade, o fato da adrenalina no dia da luta, no decorrer da luta, é extremamente ligada ao que o atleta passou durante o camp, o período de treinamento de 2 meses, 3 meses, 4 meses antecedentes. Muitas vezes, numa competição de boxe, como de alto nível, igual a gente estava comentando aqui agora há pouco, em que o lutador luta 2 vezes por ano, às vezes o camp é muito maior, 4, 5 meses. Então, toda a questão da adrenalina, ela é controlada, ela deve ser diariamente monitorada durante as sessões de treino, a ansiedade do lutador, o nível de confiança. Então, quanto mais bagagem e segurança a equipe passa para o treinador, perdão, a equipe passa para o lutador durante esse camp, com as experiências no treinamento de sparring, que vai construir a confiança desse lutador e, obviamente, tendo o trabalho, e muitas vezes é negligenciado, é um trabalho do psicólogo esportista. Então, isso também é de extrema importância quando se fala em atletas de alto rendimento. Mas ele disse também que a pergunta seria para os dois. Então, qual seria a sua opinião também, Amanda, para esse controle? Você vê algum ponto a mais também que faça com que o lutador tenha um controle maior durante a luta, na questão da adrenalina? Eu acho que vai muito na confiança, né? Realmente, tanto do quanto que ele treinou, o como ele está se sentindo no dia, principalmente porque o lutador tem que cortar muito peso, né? Então, sempre que eu entrevisto o lutador no dia da pesagem, e assim, e um dos lutadores, até uma vez, eu estava entrevistando eu fiz realmente, eu falei, olha, eu vou fazer 2 perguntas para você e acabou. Ele, não, tá bom. E você vê que o lutador realmente está abatido um dia antes na pesagem, porque perde bastante líquido, bastante, né, peso. E eu tento sempre respeitar bastante essa hora do lutador, porque eu acho que não são todos os jornalistas que pensam também no atleta, na pessoa em si, sabe? Que todo mundo ali é ser humano, tá nervoso, é um grande dia, tá na frente das câmeras para muita gente é difícil. E também encarar uma derrota é mais difícil ainda. Então, eu não sei explicar muito bem como faz para um lutador controlar a adrenalina, mas eu acredito, pela minha experiência, que se realmente o time que está com ele acalma ou não, ou piora a adrenalina dele para a hora da luta. Muito bem respondido. Galera, tem mais perguntas aqui, tem mais 3 perguntas. Eu não sei se vocês escutaram, galera, quando eu falei, mas vamos fazer as perguntas. Tem uma opção aqui embaixo no Instagram, onde você faz a pergunta e ela aparece para todo mundo. Já já vou colocar outra. O Casote está perguntando aqui também, Amanda. Hoje já podemos notar uma maior inclusão das mulheres trabalhando nas transmissões esportivas no geral. Muito bem colocado, Casote. Você teve dificuldade para obter o seu espaço? Muito bacana a pergunta, brother. Assim, eu acho que a gente sempre tem que estar se provando. Principalmente, tanto mulher no futebol quanto mulher em luta, tem que estar sempre se provando que a gente realmente sabe do que a gente está falando. Mas é uma questão de tempo, até as pessoas confiarem e perceberem no que você realmente está falando, tem fundamento e do que você sabe, eles começam a te dar um pouco mais de credibilidade.
Mas eu não acredito que seja só uma coisa entre homem e mulher. Pesa sim ser mais mulheres, nós estamos vendo mais mulheres hoje em dia, mas é uma questão de qualquer um que esteja lá, né? Eu acho que tanto o lutador quanto o telespectador que está vendo, você quer alguém que saiba do que está já falando. Bacana. E eu não, eu espero que eu passo isso, né? Inclusive, puxando esse gancho aí, galera, tem mais perguntas aqui do Cleverson, tem mais 2 perguntas em box, eu vou abrir todas, mas puxando um gancho no que o Casotti falou, se a gente voltar um pouco, 5 para 10 anos atrás, eu lembro muito bem de quando, talvez até um pouco mais de 10 anos, quando o Dana White falava que não queria fazer uma luta feminina, não queria luta, né? E aí veio a Ronda Rousey, fez todo aquele desbravou aí na questão do UFC, porque obviamente tiveram outras mulheres ao redor do mundo, como pioneiras também no MMA. Eu posso falar até da Karina Dunn, que eu tive a oportunidade de treinar ela do meu estado. Ela mora aqui hoje também na Flórida, foi uma das pioneiras do MMA no Brasil. Temos também o caso, né, de alguns anos atrás, quando foi muito controverso, quando sugeriram mulheres para ser bandeirinha no futebol. E hoje em dia já tem, tem juiz também do sexo feminino no futebol. Aqui nos Estados Unidos já está sendo um pouco mais comum técnicas de basquete atuando em times masculinos. Isso é bem legal. Então, essa questão foi muito bem abordada. Mais uma pergunta aqui do Cleverson. Um grande abraço, meu brother. Gostaria de saber o que você mais gosta no jiu-jitsu, Amanda. O que eu mais gosto no jiu-jitsu? Eu acho que a parte que, para mim, assim, o jiu-jitsu mais traz essa é a emoção, assim, é a coisa do ego, sabe? É você saber controlar o seu ego para você saber fazer um jogo inteligente. Então, porque não é uma, para mim não é uma questão. Obviamente, assim, se eu vou treinar com um homem, lógico que ele vai ser muito mais forte do que eu. Mas lutando com uma menina do meu peso, da minha altura, é uma coisa muito mais de estratégia, do que você está fazendo. É um jogo de xadrez do que força. Bacana, muito bacana. Tem outra pergunta aqui para mim, Daniel. Quando você vai se entregar de vez na arte suave de quebrar os ossos? Cleverson, rapaz, eu falo para a galera, sempre tive muita vontade de treinar jiu-jitsu, mas a vida inteira eu dei aula à noite, onde só tinha horário de jiu-jitsu à noite. Então eu ficava também que na dependência de treinar minha equipe, né, dar as aulas na academia. Então sempre essa questão ficou muito limitada para mim. Mas eu te prometo, quando eu for no Espírito Santo, eu vou deixar você me amassar um pouco no jiu-jitsu. Depois você faz um pouco em pé comigo também. Bom, a Karina Dan apareceu aqui. Karina, não sei se você estava aí já, falei de você agora há pouco. Karina tem uma pergunta aqui também. Vocês acham que a arte marcial pode auxiliar para as mulheres na luta contra a violência doméstica? Muito boa pergunta, Karina. Ai, Karina, eu acredito assim. Eu até acabei de ler um livro da Ronda Rousey, que é a biografia dela, e um dos relacionamentos dela, ela chegou a bater no namorado para poder sair de casa. Enfim, quem tiver a oportunidade de ler o livro, porque é bem interessante a história de vida dela. Assim, quando você me perguntou lá atrás, Daniel, por que como que eu comecei as lutas, o boxe, né, as lutas marciais? Teve um fato também em Paris, quando eu morava lá, que um cara me bateu. Isso foi em 2001. E para mim, quando eu voltei para o Brasil, ele me deu um soco, eu caí, né? Apaguei no chão, fui para o hospital, enfim. E quando eu voltei para o Brasil, na minha cabeça só passava assim, putz, eu preciso aprender a me defender para correr, para seja o que for, sabe? Para poder perder o medo de encarar a vida ou viajar de novo, porque eu tinha 17 anos, eu era muito nova. Mas eu acredito sim que a arte marcial, ela te traz uma confiança. E, de novo, do mesmo jeito que eu falei, quando eu estou treinando jiu-jitsu com um homem, a força é completamente diferente. Eu não estou dizendo que eu vou bater num cara ou um cara vai vir para cima de mim. Eu sei que eu sou mais fraca, que eu sou mais frágil por eu ser mulher. Mas tendo a consciência de que eu sei me defender, eu acho que isso cria muita confiança
para a gente saber aonde que a gente pode entrar ou não, sabe? Nem que seja somente para se defender, para poder correr, para poder gritar, para não ter um relacionamento abusivo, que aí você sabe o que pode se tornar um relacionamento abusivo ou se sentir ameaçada para poder sair disso, sabe? Mas eu ainda acredito que para sair de relacionamentos abusivos ou né, Nossa, o Guto me mandou uma mensagem aqui, entrou na minha tela e eu não Não, consegui não, entrar, mas enfim. não é a pergunta, ele perguntou usando aquela ferramenta Ah, e esse a que você falou, pergunta essa eu nunca aparece para tinha todo mundo. visto. Mas enfim, eu acho que é isso e também poder sempre avisar as autoridades para poder tomar circunstâncias sobre isso, mas eu acredito que sim, as artes marciais abrem os nossos olhos para poder para qualquer relacionamento abusivo. Bacana. Obrigado pela pergunta, Karina. Espero que você tenha visto aí. Falei de você, que você foi uma das pioneiras do MMA no Brasil. Tive o prazer de te treinar e você é uma referência no esporte do MMA feminino, com certeza. Pergunta maneira aqui do Guto também. Qual foi o momento de maior tensão? Legal essa pergunta. Que você já viveu em frente às câmeras. E não vem dizer que nunca aconteceu. Deve ter Não, acontecido. assim, eu acho que quando a gente vai entrevistar algum lutador, assim, você sempre tem aquelas perguntas que você espera as respostas que você queira saber, mas acho que foi a segunda vez que eu entrevistei o Conor McGregor. Ele, para mim, é um fenômeno. Eu acho que o que ele construiu nisso. Eu sei que ele é falastrão e muitas vezes desrespeitou vários lutadores, mas eu também acredito que é uma personagem dele, porque ele, como pessoa, não é assim pessoalmente. Mas foi bem engraçado que eu fui entrevistar ele e a gente até conversou super numa boa antes da entrevista e depois, quando ele ia lutar o José Aldo. E eu Uau! entrevistei Você ele. entrevistou ele naquela luta? Entrevistei ele e perguntei alguma coisa, porque o Aldo estava com cinturão, obviamente. E o que foi que eu perguntei? Ah, não, desculpa. Entrevistei ele em Boston, numa luta antes do Aldo. Se ele ganhasse essa luta, que seria contra o Denis, ele lutaria contra o Aldo. E o Aldo estava nessa luta em Boston para assistir ele. E eu perguntei para ele, Conor, como é que você se sente que o campeão da categoria veio aqui até Boston só para te assistir? E ele simplesmente, na maior frieza, olhou para mim e falou assim: Eu sou o campeão. E me deixou tão desconcentrada, porque eu não Uau! esperava essa resposta dele, assim. Então foi um momento, assim, que eu queria rir, mas, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco nervosa e aí já embalei numa próxima pergunta, sabe? Então foi um momento bem... Hoje eu olho para trás, bem engraçado, mas na hora eu fiquei nervosa. Que bacana. Eu tenho uma pergunta, essa pergunta é minha, me veio na cabeça agora. De todos os eventos que você já cobriu, esportivos, que eu acredito que a maioria foram os de lutas, MMA e boxe, existe um que ficou marcante na sua vida como, poxa, esse evento foi o melhor, foi o mais legal, foi o mais grandioso, ou teve um fato muito marcante, como, por exemplo, na luta do José Aldo contra o McGregor, por exemplo, mas de todos que você já cobriu, qual foi um evento que ficou mais inesquecível? Assim, eu acho que as lutas de boxe em si elas aparentam ser muito mais grandiosas, sabe? Porque envolve muita celebridade. Né? Infelizmente, se você comparar aí também quantos lutadores ganham, os que estão no auge, é uma diferença muito grande. Então, as lutas do Canelo realmente são sempre um espetáculo. Eu não acho que o UFC deixa para trás, não. O UFC teve muita luta bacana que eu cobri do UFC. As lutas da Honda. Eu estava lá no UFC quando o McGregor perdeu para o Diaz em Las Vegas, eu estava lá. Pois assim, a vibração, né, principalmente também dos fãs do McGregor, é uma energia muito forte, sabe? Quando você está lá na arena assistindo. Mas eu acho que a mais inesquecível ainda para mim foi as lutas do Canelo, pelo fato de ser assim, eu não sei explicar a diferença. Eu acho que, de repente, por acontecer menos,
as lutas, elas são mais grandiosas, sabe? Bacana. Um dia eu vou estar lá também assistindo a luta do Canelo, com certeza. Eu quase fui no Canelo e Floyd Mayweather. Quase fui. Putz, É, qualquer luta que o Floyd Mayweather tiver vai ser um espetáculo, com né? Talvez certeza. ele volte agora ainda esse ano, né? Tinha Será? previsão para Vamos ele ver. estar aí agora em junho e julho Aham, contra agora o Garcia. Essa, aham, essa luta vai ser um com espetáculo. certeza. Tem outra pergunta aqui, como é a Amanda modelo? Talvez acredito que seja essa pergunta em casa, assim, como é a Amanda modelo, né, o seu lado modelo. Ai, assim, eu não sei, não tem muita diferença. Eu acho que eu sempre, eu tento ser sempre a mesma pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa muito transparente. Então, para mim, modelo é só mais uma carreira, é uma maneira que eu ganho dinheiro para pagar as minhas contas. Sou muito grata por tudo que eu já passei como modelo, por todos os lugares e pessoas que eu conheci, porque foi assim que me trouxe até onde eu estou hoje. Mas eu não vejo uma diferença Amanda modelo com Amanda repórter. Eu acho que eu estou no momento de transição de carreira, mas eu não vejo que existe uma diferença. Do mesmo jeito que eu me empenho nos meus trabalhos como modelo, eu me empenho nos meus trabalhos como repórter. Bacana. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Amanda, essa pergunta do Robert Alves. Qual a sua referência no esporte hoje em dia? Bacana a pergunta, Robert. No box, Enfim, não está escrito se foi no boxe ou no MMA, mas de uma maneira geral, ou uma no boxe e uma no MMA. ah, bom, a minha referência de boxe, né, por eu ser um pouco fã também, eu acredito que seja do Canelo, pelo fato que como ele treina, como ele se expõe à mídia, como ele fala, uma maneira respeitosa, é, nunca deixou aparentemente subir na cabeça. No MMA, eu acho assim, as minhas referências são sempre pessoas que estão se reinventando, né? Que nem a Gabi Garcia, que tá aí no MMA, sabe? Amanda Nunes, que é campeã. Tô falando mais de mulheres, assim, mas eu acho que minhas referências são mais essas. Inclusive, galera, o fato disso que a Amanda falou sobre o Canelo, saber se comportar, saber em frente às câmeras, na sua postura de treinamento, isso pode parecer que não, mas na minha visão tem uma ligação direta com a situação após essa crise que nós estamos vivendo. Quando os esportes começarem a serem transmitidos de novo, os eventos começarem a acontecer, é a hora de muitos atletas mudarem a mentalidade e se tornarem mais profissionais. Saber como chegar em um lugar, saber como se vestir, estudar, passar, investir em conhecimento intelectual, não somente em cima do tatame, dentro da academia, saber se comportar diante das câmeras e vender uma boa imagem como um atleta, como um esportista, e não muitas vezes, como é principalmente na MMA, fica muita questão de briga, de rixa, um contra o outro. É claro, todos nós sabemos que lá dentro do octagon ou dentro do cage, os dois estão lá por um motivo, um nocautear o outro, um finalizar o outro, ou um vencer o outro por pontos. Mas a postura e a conduta, né, de caráter, de um profissional de competência, de qualidade, ela deve ser mantida. Então, após essa crise, quando os esportes voltarem, vocês aí que porventura forem assistir essa live, sejam mais profissionais, principalmente também nas redes sociais. Como vem acompanhando inúmeros lutadores que eu sigo, que me seguem, que eu tenho amizade, muitos ainda não sabem quão é importante saber ter uma postura nas redes sociais. Eu não vou citar o nome do evento, mas existe um evento grande que acontece nos Estados Unidos hoje em dia, que um dos requisitos para que o lutador seja aceito ou ele entre na lista de interessados para lutar nesse evento são o número de seguidores nas redes sociais. Porque se você tem um lutador no seu evento, por mais que ele seja bom, mas que tem 2.000 seguidores, 3.000 seguidores nas redes sociais, como que essa luta vai ser vendida, né?
Os familiares podem saber, obviamente, que o cara é bom. Os amigos, os parceiros de equipe, eles vão saber que aquele lutador é bom, que vale a pena estar naquele evento. Mas na hora de vender a luta vai ser vendida por um público, para um público muito menor. Aconteceu recentemente agora, eu fui procurado para conseguir uma certa forma de patrocínio na carreira de alguns lutadores, e um dos quesitos que foram colocados em pauta foi a quantidade de seguidores que o lutador tinha, o atleta tinha. Então isso é muito importante, preservar a imagem, né, que você tem perante a sociedade, mesmo como esportista. Eu acho que, Daniel, também para completar aí o que você tem falado, eu acho que você falou muito na área do lutador, uma coisa que eu vejo muito é as críticas das pessoas, do público, sabe? Eu acho que as pessoas não sabem diferenciar, mas também machuca demais. Tanto as críticas negativas para quando o lutador perdeu. E uma coisa que é muito... Não é só de brasileiro, mas que brasileiro não incentiva tanto os atletas em si, sabe? Então, eu acho que eu sinto uma falta disso, porque o que eu sinto na carreira hoje, assim, é que brasileiro só gosta de quem tá ganhando. E isso é triste, sabe? Porque às vezes eles deixam de assistir um tênis porque não tem nenhum brasileiro jogando, ou não tem nenhum brasileiro campeão, ou um basquete, ou o que for, sabe? Então eu sinto que o público americano, às vezes, ele é mais aconchegante para isso. Ele gosta do lutador, ele ganhando ou perdendo, eles respeitam um pouco mais. E eu sinto um pouco falta disso. Com certeza, eu concordo plenamente. E até conversei com a minha esposa ontem ou anteontem, se eu não me engano, estava falando sobre o Rubinho Barrichello. O quanto ele tem uma postura de família, de dedicação, de profissionalismo enquanto ele competia, né? Depois que o Senna morreu, que foi um dos maiores ídolos, né? Ícones do esporte brasileiro, o Rubinho Barrichello continuou competindo, ganhando vários eventos, por muitas vezes não conseguiu ficar em primeiro no pódio, mas ele é motivo de chacota até hoje. Exato. Pelos brasileiros. E eu tenho certeza, claro, muitos usam como uma brincadeira. Tenho certeza disso. Mas muitos também desmerecem aquilo que ele construiu. Então, é mais uma prova de que nós, brasileiros, eu estou me incluindo também, a gente tem que valorizar mais os atletas. Já estamos aí com 50 minutos de live, vamos terminando essa live agora. Obrigado pela participação da galera. Antônio Arruda acabou de entrar, um grande abraço para você. O David Janeiro não fala português, mas está aqui também. Ah, é? Bom, liberato.br, a galera entrando aí ainda. Galera, Casote, obrigado pela participação. E Amanda, obrigado pela participação, por esse tempo aí que você se dedicou para a gente fazer essa live. Obrigado a todos pela participação. E dá um recado aí para a galera, Amanda. Ficar em casa, se cuidar, não ficar saindo de bobeira. Eu acho que assim, a gente tem que, nessa hora, ser bem positivo, tentar viver o presente o máximo. Eu acho que uma das coisas mais importantes para passar esse tempo, eu planejo o meu dia do mesmo jeito como se eu fosse sair, mas eu planejo o meu dia para ficar em casa. E toma cuidado das notícias que vocês leem, da onde que vem, sabe? Muita notícia de Facebook, dá para desconfiar, ver se realmente está vindo de um lugar que seja seguro, mas controlar as notícias, porque isso não vai mudar nada. Agora é ter paciência, que logo, logo isso tudo vai passar. Beleza, galera, obrigado. Qual é a próxima live? A próxima live já vai ser amanhã, galera. Eu vou soltar aqui, pra galera que me segue nas redes sociais, eu vou soltar o horário certinho, com quem que vai ser a pessoa. Obrigado pela participação. Karina, valeu pelo elogio. Guto, a galera toda. Amanda, obrigado. E Obrigada, espero que essa crise passe logo para a gente voltar a treinar. Pois é. Beleza? Valeu, galera. Obrigada. Beijo. Valeu, tchau, tchau.